Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar a advogada Natália Campos, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, consultora em Auditoria Trabalhista, Prevenção Trabalhista e Compliance, pós-graduada em Gestão de Auditoria e Qualidade em Saúde, que vai falar sobre o tema assédio nas relações de trabalho. Olá, doutora Natália, como vai? Olá, Raul. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de falar de um tema tão relevante na sociedade e nas relações empresariais. Eu que agradeço a sua presença, sua brilhante presença aqui no nosso videocast, e especialmente porque esse tema é um tema relativamente novo, né? Já tem um certo tempo, naturalmente, mas para o direito é um tema novo. Mas é um tema bastante polêmico e que as empresas devem se preocupar todo dia com a conduta de seus funcionários e até mesmo das chefias com relação a essa questão do assédio. Mas, doutora Natália, o que pode ser considerado um assédio na relação de trabalho ou na relação de emprego? Então, inicialmente, Raul, é importante a gente distinguir que, em geral, nas relações de trabalho, a gente tem dois tipos de assédio: o assédio moral e o assédio sexual. Em relação ao assédio moral, a gente precisa identificar condutas, primeiro, reiteradas. O assédio a gente também não pode confundir com o dano moral. O dano moral ele pode advir de uma situação isolada. Mas o assédio ele precisa do reiteramento de condutas que tenham por objetivo humilhar, constranger, diminuir o funcionário, né? Então, como ele pode acontecer em relações horizontais ou verticais, ele pode acontecer das mais variadas formas. Então, precisam ser condutas com a finalidade de constranger, com a finalidade, diríamos até, de prejudicar mesmo psicologicamente aquele funcionário, e ela precisa da reiteração. Se não houver a reiteração, a gente pode estar diante de um dano, mas não diante do assédio. Perfeito. E quando esse assédio ocorre na horizontal, ou seja, de funcionário com a mesma gradação dentro da empresa, que não há subordinação entre eles, ainda assim a empresa pode ser penalizada, pode sofrer alguma consequência por isso? O que é que ela precisa fazer para combater? Sim, o assédio, enquanto conduta, né, ela pode acontecer no mesmo nível hierárquico. Sim. Então, podem ser pessoas de mesma classificação em que um grupo delas se junta e começa a isolar o funcionário, criticar, às vezes até fofoca, que venha a macular a imagem daquele funcionário. E quando isso acontece, sim, a empresa tem responsabilidade, porque a responsabilidade dela é objetiva em relação aos empregados dela. Então, o que a gente sempre coloca como estratégias? O ideal seriam pesquisas comportamentais, pesquisa de clima organizacional, mas principalmente, mesmo numa estrutura menor, um canal de denúncia, para que esse funcionário tenha a oportunidade de levar aquela situação à chefia, e a chefia tem por dever apurar e punir os responsáveis por aquela conduta assediadora. É muito comum apelidos, né? Forma de tratamento talvez assim humilhante, degradante, e isso, qual é o parâmetro para se medir isso? Porque às vezes o funcionário ele é tratado por um apelido, mas às vezes ele até se identifica com esse apelido porque ele já chegou ali sendo chamado daquela forma. Tá? Como é que se enxerga isso no mundo do assédio moral? Primeiro, o que a gente sempre coloca quando a gente fala com empresas, com gestores, é a atualização que a gente precisa passar, né? Aquilo que era normal há 5, 10, 15 anos atrás não pode ser considerado normal hoje. E aí, por isso que é importante esse canal de denúncia, esse treinamento, oportunidades para que esse funcionário fale. Por quê? Porque, como você bem disse, tem o apelido, tem a brincadeira e tem coisas que são normalizadas, inclusive pelo próprio envolvido. Ele não se vê ofendido por aquela chamada, por aquela brincadeira. Só que, às vezes, o que vai acontecer é que a reiteração disso vai cansar a pessoa.
E no momento em que isso acontece, ela se vê às vezes envolvida e não tem a quem recorrer. E é por isso que talvez o limite, que é difícil da gente classificar, mas ele esteja primeiro numa cultura educativa, para que os envolvidos entendam que a brincadeira tem limite, e canais de que aquela pessoa possa sinalizar, olha, ok, eu brincava com o meu biotipo, eu brincava com a minha condição de saúde, mas hoje isso não é mais engraçado para mim. E a partir daquele momento, as medidas serem tomadas para que aquela brincadeira não aconteça mais, porque ela já está causando um constrangimento para o envolvido. Ou seja, existe aí um dever de vigilância da empresa. Sempre. Mesmo não havendo denúncia, é importante que a área de recursos humanos esteja sempre atenta a esse tipo de coisa e até a eventuais denúncias. Né? Inclusive, Raul, uma das medidas para evitar o assédio, né, seja ele moral, seja o assédio sexual, é o treinamento contínuo. Porque quando você treina a gerência, já que a empresa funciona em camadas, né, você tem a direção, você tem a gerência geral, você tem a gerência de setor, essa gerência ela tem que estar muito atenta. E aí a gente fala de relações humanas mesmo, perceber que aquela pessoa, ou até mesmo um grupo de pessoas não está gostando de uma conduta, ou que aquilo já passou dos limites, e frear, e, se for o caso, levar para os gestores superiores a apurarem aquelas condutas. E aí as medidas podem ser tanto educativas quanto punitivas. O assédio moral hoje, além de resultar num ilícito civil, né? Ele já está criminalizado. Sim. Também, é isso? Isso, já tem no Código Penal a previsão do crime de perseguição, porque como a gente esclareceu no início, como essa conduta é reiterada, ou seja, eu vou dar um exemplo, às vezes o gestor pega o funcionário e coloca numa sala isolada, numa sala que é suja. No dia seguinte, ele dá uma tarefa que ele sabe que ele não vai cumprir. No terceiro dia, ele usa palavras mais humilhantes. Então, essa reiteração demonstra claramente a perseguição. Ou uma tarefa que está fora da área de conhecimento dele. Exato. E exige um conhecimento específico que ele sabe que o funcionário não tem. Exatamente. Não seria um simples desvio de função, seria um intuito de perseguir, até de ameaçar. Tem o dolo, demissão, né? É o dolo. Até mesmo de levar ele a pedir demissão, porque como ele se sente diminuído, ele leva a uma sensação de incapacidade que pode levá-lo a um pedido de demissão, que já, até fazendo aqui um adendo, ele pode até ser anulado se ele comprovar que ele estava sobre uma situação de ansiedade, sobre uma situação de estresse, e ele... depressão, exato, né? E aí, se ele demonstrar isso, ele pode até, inclusive, anular esse pedido de demissão que venha a acontecer no curso do contrato de trabalho. Qual é a sua visão? A senhora me explicou no início que a senhora advoga para empresas. A senhora percebe que ainda há muito por fazer nessa área dentro das empresas? Ou há isso está sendo acomodado, está sendo tratado, está sendo respeitado pelas empresas? A nossa prática nos leva a ver que há muito a ser feito, principalmente pela atualização que as empresas precisam passar. Já muito foi feito, até pela difusão das informações, os próprios funcionários têm muito mais consciência, mas a gente percebe que corporações de médio porte, até pequeno porte, elas acabam, às vezes, não vou dizer negligenciando, mas deixando passar algumas coisas que já não poderiam mais. Até porque o melhor remédio é a prevenção. Então, a atualização, o treinamento, como você colocou, sinalizar que aquela brincadeira ela pode estar constrangendo um colega, que aquilo já não é mais aquela característica, aquele apelido, aquilo já não é mais algo engraçado, é algo constrangedor. Falta ainda em muitas corporações, principalmente no Brasil, que tem muitas empresas de médio porte, falta essa atualização, que passa muito... O que eu percebo, às vezes, é que a pessoa suporta um determinado tratamento dos colegas porque ela tem medo de perder o emprego, porque ela tem medo de ser tratada como chata, de ser vista assim como uma pessoa encrenqueira, que causa confusão. Exatamente. Então ela suporta, mas aquilo dói. Exato. E aí dói, incomoda, e ela não tem muita opção, porque às vezes se sente cercada pelo grupo que trabalha em volta, né? Exato. Que fica ali, que tem... E acaba cedendo, mas isso
psicologicamente causa um incômodo muito grande. Exato, e é só fazendo também mais um adendo aqui, e a gente até tem condutas que são criminosas por outros, né, motivos, é o próprio racismo, a própria homofobia. Ah, sim. E como você colocou, às vezes a pessoa está tão envolvida naquele ambiente, até de necessidade de precisar do emprego, que ela aceita, e quando ela se dá conta que aquilo é adoecedor, ela às vezes não tem o instrumento para reclamar. Mas, às vezes, a gente, além do assédio, a gente está falando de outras condutas criminosas também. Que estão acopladas ao assédio, né? Exatamente. O assédio em si e mais uma conduta criminosa. E nisso aí a gente já poderia até entrar também na questão do assédio sexual, que é uma outra derivação do assédio, né? Exato. E que é um comportamento também muito visto nas empresas. Tá? Como é que é tratado pela lei? O assédio sexual, ele segue os mesmos padrões do assédio moral ou com relação à chefia, tem que ser um superior hierárquico ou pode ser alguém da mesma graduação? Nível. O assédio sexual, assim como o moral, também pode vir no mesmo nível hierárquico. Não é o padrão, porque no assédio sexual, como o objetivo, vamos colocar assim, do assediador é uma troca de favores, em geral tem uma relação hierárquica envolvida. Né? A promessa de uma promoção, a promessa de um ganho dentro dessa empresa em troca de favores. Que só alguém que está acima na hierarquia poderia fazer, exato. Mas hoje a gente sabe que ela existe mesmo no próprio nível hierárquico, que ela deve ser combatida. Inclusive, eu diria, não vou dizer que um assédio é pior ou melhor que o outro, mas o assédio sexual, pela gravidade dele, ele deve ser tratado com um rigor um tanto quanto mais firme. Porque uma denúncia dessa natureza envolvendo, né, o ambiente de trabalho, e hoje a gente sabe que tem menor aprendiz, tem estagiários, ele precisa ter muito cuidado, até pela cultura que ele vai propagar dentro da empresa. E só para deixar claro aqui, doutora, o assédio, tanto moral como sexual, eles não dependem de uma relação trabalhista formal, né? Exato. Basta uma relação de trabalho, não de emprego. Vamos Exato. Dizer assim. O fato de ser estagiário, o fato de ser um prestador de serviço que não é funcionário da empresa, também está sujeito a isso, não só quem tem carteira assinada pela empresa. É isso que eu muito gostaria importante. E muito importante que a senhora esclarecesse se está correto. Não só quem é empregado da empresa, mas todos que trabalham naquele ambiente, prestam serviço no ambiente. Muito, muito relevante a tua colocação, Raul, porque realmente hoje a gente tem uma realidade, principalmente em corporações maiores, dos prestadores, né, dos terceirizados, dessa figura dos terceirizados. E o fato de serem terceirizados, ou seja, não terem o vínculo direto de trabalho, não impede a ocorrência tanto do assédio moral quanto do assédio sexual. Perfeito. E todas as empresas envolvidas precisam tomar esse cuidado, né? Exemplo, uma terceirização de limpeza, uma funcionária que venha a sofrer xingamentos, sofrer rebaixamento, humilhação. Ela precisa reportar isso para a gerência dela, na empresa dela, para que aquela empresa tome as medidas preventivas. Não é o fato dela ter um contrato com aquela empresa que impede ela de tomar as medidas. Muito pelo contrário, a omissão dela diante daquele fato pode sair caro para a empresa que deixa de apurar. Então, ele pode acontecer, como você bem colocou, em relações que não são diretas de emprego, e ele deve ser investigado e combatido com a mesma força e com o mesmo vigor. Perfeito. Com relação ao assédio moral e sexual, então hoje nós já temos essas duas condutas tipificadas no Código Penal, além de ser um ilícito civil e trabalhista. Exato. Como tem sido o julgamento, como tem sido o entendimento das cortes trabalhistas com relação ao assédio no sentido de indenização? Como a senhora, a gente sabe que o dano moral ele foi um assunto muito acentuado há algumas décadas atrás, especialmente quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, e depois isso passou para as relações de trabalho, e a gente via, às vezes, algumas indenizações fixadas em valores muito elevados. Como é que está hoje isso no Judiciário? Como é que o Judiciário tem se comportado na fixação de valores com relação a dano moral? Em relação aos assédios,
Quando ele é individual, uma pessoa denunciando, o judiciário vai considerar, o judiciário trabalhista, o contexto. A gente vê isso muito na prática. A gente tem indenizações, vamos dizer, baixas, de 5 mil a 10 mil reais, até indenizações maiores de 30 a 50 mil reais. E vai considerar se a empresa tomou alguma medida preventiva, como era o ambiente de trabalho, quais foram as mudanças posteriores àquela denúncia. Então, a gente tem um patamar um pouquinho inferior. Quando a gente pensa no assédio organizacional, ou seja, quando a empresa tem uma cultura assediadora, aí a gente já começa a pensar em indenizações maiores. Em indenizações que podem até ser movidas, né, ações civis públicas, movidas pelo próprio Ministério Público do Trabalho. E aí a gente já fala de patamares aí até na casa de 1 milhão. Porque quando identificado que aquela organização ela tinha por cultura essa pressão psicológica, esse rebaixamento, infelizmente, em alguns casos, a empresa tem até rituais de assédio, né? Rituais de eu já vi isso, inclusive julgados a respeito de empresas que promovem, né, aquelas palestras ou pseudo-palestras, né, motivacionais ou de cumprimento de metas, e aí assedia, expõe aquele que não conseguiu cumprir meta ao ridículo na frente dos outros colegas, deprecia a imagem daquele profissional porque ele não conseguiu cumprir uma determinada meta semestral, trimestral, anual, não importa. Então, esse tipo de ritual, como a senhora disse, é bastante pernóstico. Exato. Né? E a empresa que tem essa cultura, realmente, ela precisa mudar, e mudar muito. E aí, nesse campo, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, ele sempre é muito atuante. Sim, as indenizações nesses casos, quando eles têm conhecimento, elas costumam ser bem elevadas, né? Além de outras medidas. Geralmente a indenização é do aspecto condenatório. Ela é obrigada a promover cursos, ela é obrigada a promover os canais de denúncia e, enfim, fazer uma mudança na cultura organizacional mesmo. Porque não é permitido. E simplesmente a gente não pode admitir um ambiente de trabalho que seja adoecedor. O ambiente de trabalho, que é um local onde você passa, às vezes, até mais tempo do que no seu ambiente doméstico, ele precisa ser um ambiente de trabalho saudável. Né? Ainda que em funções, algumas atividades, a gente saiba que há pressão, prazos, a saúde, até mesmo, né, o ambiente de imprensa que a gente trabalha com urgência, com notícia, mas ainda assim ele não pode ser adoecedor. Né? Ele tem que ter essas características dele, individual, daquele ambiente, mas ele não pode ser adoecedor, ele não pode ser além. Ele não pode olhar o trabalhador como um objeto. Ele precisa olhar enquanto ser humano. Então, até mesmo, a gente, né, ainda como exemplo, considerar eventuais doenças mentais. Se a pessoa apresenta um laudo, eu estou com uma depressão, eu estou com um transtorno de ansiedade. Ele precisa, essa realidade de saúde mental dele precisa ser considerada no ambiente de trabalho. A eventual, vamos dizer, a omissão disso, eu não quero saber se você está doente, eu quero a produtividade, ela também é uma característica de uma conduta de assédio. Sim, porque você está obrigando o trabalhador a fazer um trabalho doente. Né? Exato. E aí precisa tomar esse cuidado. Eu sempre falo isso quando a gente conversa com RHs, DPs, gestores. Tenham esse cuidado. Às vezes, um dia que a gente pare para ouvir alguém, vai ser, eu diria assim, o divisor de águas para você não incorrer numa conduta danosa, numa conduta lesiva, né? E estar atento. A nossa modernidade de sociedade, ela também precisou modernizar as relações de trabalho. E essas relações precisam ser melhoradas para que, volto a dizer, o ambiente de trabalho seja um ambiente saudável. Exato. Doutora, eu agradeço imensamente a sua presença, tá? E espero que a senhora volte em outras oportunidades para tratar de outros temas, e o direito do trabalho sempre muito encantador e sempre com muita inovação. É uma prática, né, a gente verificar que o direito do trabalho sempre ele é o carro-chefe, ele puxa as inovações. Né? É verdade. Isso é muito interessante. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Raul.